Hoje estamos começando mais um devocional. Hoje, dia 27 de julho do ano de 2020. Estamos aqui na nossa live, mais uma vez, né? Claro, ao vivo e fazendo a nossa transmissão. Eu espero que você tenha tido um bom dia, um bom início de semana. Ontem, domingo, Deus nos deu bons cultos aqui, tanto para os adultos, através das transmissões, como também para as crianças. Estamos numa semana importante, pois teremos a primeira escola bíblica de férias virtual da nossa história. Então você não perca, faça a divulgação nas nossas páginas do Facebook, tanto na minha como na da igreja. Você tem ali a propaganda e você pode compartilhar, deve compartilhar. Nos ajude para que o maior número possível de pessoas possam ser alcançadas. Obrigado pelo seu boa noite, a sua saudação. A primeira pessoa ali foi o Igor. Muito obrigado, Igor. Um grande abraço para você, viu? Saudade da comunhão. O irmão Rogério. E assim, as outras pessoas ali vão estar dando a sua saudação, o seu boa noite. Muito obrigado, meu amado, querido irmão. Você que tem deixado a sua palavra de incentivo, a sua palavra de gratidão. Deus nos ajudando, nós vamos continuar com o ministério de devocionais até esta pandemia acabar. E por que não, né? Considerar realizar um ministério através das redes sociais, da transmissão da palavra de Deus. Muito bem, então vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor e vamos ver qual vai ser o devocional de hoje. Como você já sabe, foi anunciado ontem, estamos começando nesta semana uma série de devocionais intitulada Os Milagres do Senhor Jesus Cristo. Milagres esses, é claro, realizados todo através do seu ministério terreno, ali registrado principalmente ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual será o milagre de Cristo que vamos falar hoje? São tantos, né? É muito difícil acertar, é muito difícil adivinhar, mas eu tenho certeza que você vai gostar e você será grandemente, ricamente abençoado. Também estamos com saudades, Igor, grande saudade da boa comunhão. Vamos orar e pedir as bênçãos de Deus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe a tua palavra agora, que será ministrada. Fale aos corações e que possa ser uma bênção em cada lar, em cada vida, nesta hora, alcançando o teu propósito, Pai. Eu te peço isso, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, sem mais, mesmo porque o nosso tempo dos devocionais ele é curto por conta da nossa própria disciplina mesmo. Queremos sempre trazer uma palavra bem objetiva. Então nós vamos à palavra de Deus hoje à noite no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 25. Mateus capítulo 14, versículo 25 diz: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Hoje nós vamos falar sobre os milagres da madrugada. A Bíblia diz ali que na quarta vigília da noite, Jesus andando sobre o mar, ele se dirige até ao barco dos discípulos, onde ali estava acontecendo uma tempestade. Hoje, então, nós vamos falar sobre um dos milagres mais incríveis do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre ele ali, né? Andando sobre o mar da Galileia. Muitas coisas, na verdade, muitas mensagens você já ouviu sobre este texto. E eu confesso para você que a maioria das vezes que nós ouvimos estas mensagens, claro, o ponto central é o Senhor Jesus Cristo, mas é dirigida uma ênfase muito grande a Pedro, que andou sobre as águas, e o fato dele ter desviado os olhos de Cristo, ele afundando. Então a maioria das mensagens são, parece que, direcionadas para este episódio, este fato. Hoje eu quero falar a você algo mais centrado, direcionado a Cristo, porque, como eu disse, hoje, e assim como toda semana, nós vamos estar enfatizando os milagres de Jesus Cristo. Então, neste milagre, neste episódio, nós vamos falar sobre aquilo que Jesus Cristo fez. Este milagre ele é interessante porque ele é relatado não apenas em Mateus, no texto que nós lemos e no contexto, mas também em Marcos
e em João. E os evangelistas ali, eles tratam detalhes assim bem interessantes, né? Como é comum nos evangelhos, trazendo o mesmo episódio, mas com algumas características, algumas ali particularidades relatadas, escritas por cada um dos evangelistas. Esta passagem, então, retrata um milagre acontecido ali na madrugada. Então vamos lá. Sem mais, nós vamos aprender hoje à noite o que é que aconteceu ali naquela madrugada, naquele contexto, e aquilo que nós podemos aprender com este milagre maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a todos nós, e que possamos sair edificados deste maravilhoso tempo com Deus e a palavra de Deus falando ao nosso coração. Os milagres da madrugada. Em primeiro lugar, o primeiro destaque que eu trago a você está em Mateus capítulo 14, versículo 22, porque diz: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. A primeira característica deste milagre realizado aqui é que nós vemos assim a maneira como Deus está trabalhando nas mentes dos seus discípulos. Então, o primeiro ponto chamaríamos de as mentes pensantes deste milagre. Veja bem que a Bíblia está colocando ali, e logo ordenou. Então, quando você lê a Bíblia e de repente você se depara com algumas expressões, você precisa dar valor a elas, não é verdade? Por que ali está sendo dito, e logo ordenou? Quer dizer que antes, então, deste episódio, tinha acontecido um anterior, muito importante também. O contexto bíblico aqui nos mostra e fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que os discípulos estavam ainda com a impressão, não é verdade? Com o registro maravilhoso do milagre anterior, que era qual? Ou que foi qual? Jesus alimentando as multidões, multiplicando pães e peixes. Mentes pensantes. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala ali no outro evangelho, em João capítulo 62, que os discípulos, isso é muito importante, os discípulos não tinham compreendido o milagre dos pães. Olha só, né? Honestamente, eu já li essas passagens muitas e muitas vezes, e isso chamou a minha atenção pela primeira vez. O texto de João diz que os discípulos não tinham compreendido o milagre que tinha acabado de acontecer. Por que isso é relevante? Porque agora o Senhor Jesus, ele está direcionando os seus discípulos para executar mais uma obra tremenda, mais uma ação sobrenatural, inexplicável, mas agora o Senhor Jesus Cristo estava lidando exclusivamente com os seus discípulos, com as mentes pensantes. Pensantes e ainda um tanto quanto que confusas. Mentes que até durante aquele episódio, quando o mar estivesse ali, ou começou a entrar ali em tempestade, não é verdade? Mentes não apenas confusas, mas mentes que agora estavam temerosas. Mentes abatidas. Meu amado, não se esqueça disso. O Senhor Deus, Ele quer operar nas nossas vidas. E Ele quer trabalhar nas nossas mentes. Eu creio que nós estamos vivendo um momento muito propício, muito oportuno para deixarmos o Senhor trabalhar em nossas mentes. Porque as nossas mentes estão pensantes. E às vezes pensando certo, às vezes estamos realmente pensando de maneira equilibrada, sábia, espiritual, coerente. Mas eu tenho visto realmente muitas pessoas pensando de maneira temerosa, de maneira assustada, de maneira confusa, de maneira abatida, de maneira carnal. Temos visto pessoas entrando num colapso mental. E isso é grave. Não se esqueça que o Senhor Deus quer, em primeiro lugar, operar milagres nas nossas mentes. E a tempestade que está aqui, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer acalmar. Primeira característica, mentes pensantes.
A segunda característica deste milagre que nós vemos está em Mateus ainda 14, 22. A Bíblia diz: e ordenou seus discípulos que entrassem no barco e fossem ali, né, atravessando para a outra região onde o Senhor estava dirigindo eles. Segundo lugar, segunda característica desse milagre, nós vemos o quê? Deus, o Senhor Jesus, treinando discípulos para serem homens gigantes. Não apenas nós vemos as mentes pensantes, mas agora, em segundo lugar, discípulos gigantes. É claro que aqueles homens, eles não tinham ainda nada de gigantes, nada. Mas o Senhor Jesus estava treinando homens. O Senhor Jesus estava treinando soldados. O Senhor Jesus estava treinando os seus servos. A grande verdade é que Jesus recrutou homens comuns. Ele recrutou pescadores, ele recrutou pessoas que tinham cargo de cobradores de impostos. Ele tinha, depois, mais tarde, chamado Paulo, que era, né, também um homem de um cargo comum na sociedade. Ele tinha até chamado um médico, Lucas, para também ser um daqueles que estariam atuando. Mas sabe, mesmo com perfis tão diferentes, no fundo, o que Jesus Cristo queria era treinar homens. Fazer com que aqueles homens com H minúsculo se tornassem realmente homens de Deus. Homens com H maiúsculo. E ali, no mar, ele permite, na verdade, ele planeja aquela tempestade para que ele pudesse treinar ainda mais e melhor aqueles homens. Lembra que no milagre anterior ele já tinha dado um ensinamento de treinamento, mostrando que eles deveriam dar de comer para a população ali, para a multidão? Agora Jesus continua o seu treinamento. E é por isso que aqueles homens se chamavam discípulos, porque Jesus estava treinando. A maior prova disso é que quando ele se dirigiu andando sobre as águas, na direção do barco onde os discípulos estavam, a Bíblia fala que Pedro falou: Senhor, se és tu, deixa-me ir contigo. E ele falou o quê? Ele falou: vem. Porque Jesus estava treinando os seus discípulos. Ele queria realmente fazer com que eles fossem homens de Deus. E, meu amado, esse é o segundo ensinamento deste milagre. O Senhor Deus quer fazer de mim e de você gigantes. Realmente Ele quer fazer homens, mulheres de Deus. Ele realmente quer nos usar de maneira poderosa em sua obra. E como bons soldados do Senhor, estarmos engajados, envolvidos. Tem você sido um gigante? Você, jovem que está me ouvindo, tem sido um gigante? Você, criança, tem sido um gigante de Deus? Está na escola de Cristo? Está realmente aos pés do Mestre, aprendendo, permitindo ser treinado por Ele? Que interessante. Diante disso, o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, ainda ele disse que os seus servos, esses discípulos gigantes, estariam fazendo obras maiores do que as que ele fez. Que milagre maravilhoso. Jesus andando ali sobre as águas, não é verdade? Indo na direção dos discípulos, treinando os homens para fazer deles gigantes, discípulos gigantes. Em terceiro lugar, não apenas nós vimos mentes pensantes, discípulos gigantes. Em terceiro lugar, nós vemos um outro ensinamento que está no versículo 22 ainda. E fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então a história, em terceiro lugar, nos mostra, esse milagre nos mostra planos vibrantes. O Senhor Jesus despede então os seus discípulos, ele acaba de despedir aquela multidão que tinha sido alimentada pelo milagre da multiplicação, e ele despede os seus discípulos. Eles deveriam entrar no barco e ir atravessar aquela região e ir para Cafarnaum. E ali naquele trajeto, acontece a grande tempestade. Eu te pergunto, você acha que Jesus não sabia que aquela tempestade estaria pegando o barco dos discípulos? Sim, ele sabia.
E é por isso que este milagre ele é tremendo. Porque o Senhor Jesus, ele tem planos vibrantes para nós. Ele tem planos que muitas vezes a nossa fé vai ser testada. A nossa confiança nele vai ser provada. Realmente vai ser. Mas esses planos, acima de tudo, são vibrantes. E é por isso que é maravilhoso servir ao Senhor. Quem está servindo ao Senhor, ele tem realmente uma vida de atuação no serviço e na obra de Deus. E isso é vibrante, isso é maravilhoso. Inclusive, nós temos um livro na Bíblia que trata sobre isso, que são o quê? Os Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos. E é um livro que vibrante, além de toda a Bíblia. E o Senhor Jesus aqui realmente ele despede, né, os seus discípulos para o barco, ele despede a multidão e ele sobe para o monte, ele vai orar. E naquele tempo, quando os discípulos de tardezinha ali vão para o barco para fazer aquela travessia, o Senhor Jesus vai orar, a multidão vai sendo despedida. Dentro desse contexto, então, o que acontece? Os discípulos depois, lá no mar, eles enfrentam uma grande tempestade. A Bíblia nos fala que eles ficam com medo, eles ficam atemorizados. Você já enfrentou uma grande tempestade? São terríveis, né? Não importa se você está andando de avião, se você está andando de carro, não é mesmo? Se você está a pé, se você está até dentro de casa. Quando nós enfrentamos grandes tempestades, seja qual for a identidade dela, nós ficamos com medo, não é mesmo? E os discípulos ficaram realmente com muito medo. Mas não podemos nos esquecer que o Senhor estava trabalhando ali na vida deles. Olha, alguém disse certa vez que perdemos nossas fraquezas somente quando as descobrimos. E é verdade. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós nos sentimos fracos, vamos até o Senhor Jesus e assim nós podemos nos tornar fortes. Ah, que grande bênção! Em primeiro lugar, neste milagre, nós vimos o Senhor trabalhando nas mentes pensantes. Em segundo lugar, o Senhor formando discípulos gigantes. Em terceiro, nós vimos os planos vibrantes de Cristo para os seus servos. E em último lugar, nós vamos ver agora, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Em último lugar, é claro, nós temos que falar sobre o Salvador atuante. Jesus Cristo, como ele é atuante. Vamos ver um resumo da atuação de Cristo aqui. Em primeiro lugar, nós vemos que ele estava atuando em oração, porque enquanto eles estavam na tempestade, Jesus estava orando no monte. Meu amado, não se esqueça, Jesus, ele intercede por nós. Realmente, ele está à destra do Pai, intercedendo até e nos ajudando nas nossas orações. Enquanto nós estamos vivendo tempestades, não é bom saber que Jesus intercede por nós? Ele é um Salvador atuante, aqui ele estava orando. E depois ele atua de certa forma, literalmente, fisicamente. Porque a Bíblia nos fala então que ele sai do monte e ele entra no mar em direção ao barco e ele começa a andar. Sabe qual é mais ou menos a distância que é calculada de quanto tempo, ou assim, a distância, o trajeto que os discípulos eles remaram ali no mar? Em torno de 4 a 5 quilômetros. Então é um trajeto considerável. Irmãos, o Senhor Jesus não andou sobre as águas 100 metros, 200 metros. Ele está andando quilômetros em cima da água. Quilômetros. E dentro da tempestade. E mais, na madrugada. Não podia ser nada pior, né? Tempestade, madrugada, não é mesmo? E quilômetros. Ele é um Salvador atuante, irmãos. Os milagres do Senhor não têm limites. Ele estava atuando em oração, ele estava atuando andando sobre as águas, ele estava também atuando como? Na vida dos seus discípulos, porque quando eles o viram, eles acharam que era um fantasma, mas imediatamente Jesus olhou para eles e a Bíblia diz, e logo disse, não temas, né? Tende bom ânimo, não temais, sou eu.
Ah, que grande bênção! Mais uma vez eu trago um contexto da aplicação. No meio da tempestade, Jesus vem para nós e diz: não temas, sou eu. Não temas, eu estou contigo no meio da tempestade. Antes dele acalmar a tempestade, ele acalmou os discípulos. E assim também é conosco. Antes de muitas vezes passar a tempestade que estamos vivendo, o Senhor Jesus pode acalmar qual tempestade? A do nosso coração, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E depois ainda ele atua até na vida do próprio discípulo Pedro, que quando vem andando no mar e afunda, ele vai lá e estica a mão e levanta Pedro. E a Bíblia diz que ambos agora andam da onde, do ponto que eles estavam, até entrar dentro do barco. E ali dentro do barco, os discípulos reconhecem ainda mais Jesus, e a Bíblia fala que eles o adoram. Que grande milagre! Que Deus abençoe a sua vida. Hoje à noite nós vimos os milagres da madrugada. E sabe o que é interessante nesses milagres? Que apesar de há tanto tempo ter sido escrita essa história, nós quase que de maneira idêntica nós podemos desfrutar destes milagres, não é mesmo? Jesus ainda não é um Salvador atuante? Claro que é, amém. Ele ainda não tem planos vibrantes para nós? Amém, ele tem, a obra de Deus ela é realmente vibrante. Ele não quer fazer de nós discípulos que sejam gigantes, homens e mulheres, obreiros, realmente soldados do Senhor. Claro que ele quer fazer isso nas nossas vidas. E também ele quer trabalhar nas nossas mentes pensantes. Oh, que milagre! Nessa noite, não espere entrar à madrugada para que esses milagres sejam realizados na sua vida. Ore agora e peça ao Senhor Jesus para operar na sua vida os milagres da madrugada. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Abençoe cada coração, o crente que está afastado, aquele que está temeroso, aquele que está inseguro. Abençoe aquele crente que ainda está confuso. Ó Pai, nos ajude, nós somos tão falhos e fracos. Sem Ti nós nada podemos fazer. E abençoe aquele que ainda não é um crente em Cristo, que ele possa entregar sua vida a Jesus. Esta é a minha oração, ó Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua participação aqui, pelo seu boa noite, por você ter compartilhado a nossa transmissão. Deus permitindo, amanhã, às 20 horas, de novo, estaremos aqui para mais um devocional. Os milagres de Jesus no seu ministério terreno. Deus permitindo, estaremos aqui. Agora terminamos com a divisa. Ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Amém. Deus abençoe.